Meus caros, doutor Daniel, doutora Tânia, eu aqui em nome do NPI agradeço a oportunidade. A gente está muito contente, provavelmente, de ser aqui o primeiro evento que a gente está organizando na nova gestão. A gente fica muito feliz e honrado, né? Essa palavra é muito importante, assim. E a gente tem certeza que vai ser mais uma gestão de sucesso. A gente está muito contente e confiante que a gente estreite os nossos laços e avance na nossa cooperação aqui. Bom, e eu vou aproveitar aqui, em nome de vocês dois, agradecer a ASP como um todo e pegar carona aqui na observação que o Daniel fez em relação à propriedade intelectual como uma arma, não foi? Foi assim que o doutor Daniel chamou a atenção, né? A propriedade intelectual como uma arma, mas é uma arma no âmbito da concorrência leal, então é uma arma legítima. Vocês sabem, e grande parte aqui desse público conhece bem as normas, os regulamentos que regem a propriedade industrial em particular, sabem lá que é parte do objetivo do INPI alcançar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento tecnológico por meio da propriedade industrial. Está lá no artigo 2, salvo engano, né, logo no comecinho da LPI. E a gente sabe que fazer isso depende da articulação, da participação de todos que compõem o sistema de propriedade industrial. A gente precisa fazer esse sistema funcionar para a consecução desses objetivos. A gente teve preso durante muito tempo, doutor Daniel, doutora Tânia sabem disso, na discussão de backlog. A gente enxerga um mundo pós-backlog, em que o INPI e os serviços prestados pelo nosso escritório de marcas e patentes são diretamente relacionados à consecução desses objetivos. Desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Por isso, e também por outras razões, a gente tem empreendido um projeto no INPI chamado INPI Negócios, do qual a vitrine tecnológica é parte. Então, a gente entende que isso é um instrumento, ele é um serviço que está aí para funcionar para a consecução desses objetivos. Então, discutir com vocês, com Gessiane, com Cintia, com todos vocês, como é que esse instrumento funciona mais e melhor para a consecução desses objetivos é uma oportunidade, e eu agradeço desde já. Mais uma vez, isso vai funcionar tanto quanto a gente consiga fazer esse instrumento funcionar. A ideia, agradeço também aqui ao Diego que se dispôs a fazer essa apresentação aqui para a gente, bom, como é que esse instrumento funciona, o que é a vitrine, por que ela pode alavancar os negócios, o empreendedorismo de base tecnológica, mas a gente quer ouvir e conversar com vocês sobre isso. Então, a oportunidade é assim, a ASP também cumpre o seu objetivo de desenvolver o sistema. É para isso que estamos todos aqui reunidos. Obrigado, doutor Daniel. Obrigado, Tânia, mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos. Bom, como todos devem ter visto, nós apresentaremos aqui 3
ferramentas importantes para o fomento aí do empreendedorismo e de negócio em propriedade intelectual, especificamente a vitrine de IPI do NPI, como já foi anunciado pelo nosso querido Mauro Catarino, e quem irá dar uma palestra a respeito disso é o Diego Muscoff. Ele é líder do projeto Vitrine Tecnológica do NPI, arquiteto e urbanista, mestre em engenharia civil na área de construções mais sustentáveis, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não sei se eu falei certo, doutor em políticas públicas na área de inovação, propriedade industrial e desenvolvimento pela UFRJ, especialista em gestão pública contemporânea na área de gerenciamento de processos de negócio. Ele é também pesquisador de propriedade industrial lotado no NPI desde 2009, onde já exerceu as funções de examinador de patentes, gestor da força-tarefa de trâmite prioritário e chefe substituto do Serviço de Assuntos Especiais de Patentes. Também contaremos com a palestra da professora doutora Gessiane Porto, que tratará do Hub USP de Inovação, que foi recém-lançado. Ela é assessora da coordenação da Agência USP de Inovação. Ela graduou-se em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado em administração pela mesma universidade, doutorado em administração pela Universidade de São Paulo. Ela é professora titular da FEA-ARP USP, atua na área de gestão de inovação e empreendedorismo, pesquisando principalmente os temas análise de tendências tecnológicas, prospecção de novas tecnologias por meio de ARS, entre outros assuntos. Foi presidente da Fundação Polo Avançado de Saúde de Ribeirão Preto, coordenou o estudo de rotas tecnológicas para uma economia de baixo carbono do BNDES, enfim, tem um extenso currículo aqui altamente qualificado e hoje, atualmente, atua, né, diretamente na Agência USP de Inovação, assessorando a coordenação. Teremos também a palestra da nossa querida Cíntia Curso, que é líder de PDI na Conexão F, incubadora da Fundepag. Ela tem formação em Biologia na Universidade Mackenzie, onde se graduou, mestrado estrito sensu em Fisiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, doutorado em Endocrinologia pelo Unifesp, pós-doutorado em Neurogenética pelo Massachusetts General Hospital de Harvard University, em Boston. Tem mais de 10 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento, gerenciamento e coordenação científica de projetos no Brasil e nos Estados Unidos, mais de 6 anos de atuação com Open Innovation, na interface entre empresas e institutos de pesquisa e universidades, e na prospecção de projetos e parcerias em P e DI. Então, vamos iniciar primeiramente com o Diego, a quem eu já franqueio a palavra. Muito obrigada. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Obrigado, Tânia. Obrigado aí o pessoal da Associação Paulista de Propriedade Industrial. É sempre bom ter essas parcerias, sempre bom poder demonstrar o nosso trabalho, né, mostrar o que a gente tem feito, divulgar e, de certa forma, poder contribuir e aceitar contribuições. Se eu entendi direito as palavras do Mauro, ele me botou meio na fogueira, assim, ele disse assim, aceitamos contribuições, trazer para um debate, no fundo, assim, estamos aceitando críticas construtivas, por favor, para a gente poder melhorar a nossa ferramenta, tá? Então, eu vou apresentar para vocês, eu trouxe uma pequena apresentação, posso, por favor, compartilhar minha tela? E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa vitrine de propriedade industrial. Eu estou sem autorização para compartilhar a tela. Isso. Então, estão conseguindo ver minha tela? E deixa eu perguntar, se eu botar em tela cheia, funciona? Sim, funciona. Sim, funciona. Tá ótimo. Então, como a Tânia me apresentou, eu sou o Diego Muscoff. Atualmente, eu sou o chefe substituto do Serviço de Assuntos Especiais em Patentes, do SAESP, e eu vim mostrar para vocês, apresentar para vocês o vitrine de IPI. E como vocês vão poder contribuir para o desenvolvimento da ferramenta, eu não trouxe só o módulo 1, que é esse que está sendo exposto aqui, eu já apresento também fragmentos, né, do módulo 2,
que já está praticamente pronto, já está em tramitação o processo e deve ser lançado agora dia 1º de outubro, e já trago algumas ideias nossas para o módulo 3, onde a gente pretende ampliar bastante o conceito de vitrine de PI, mas a gente chega lá. Então, uma agenda bem simples, né? O que é vitrine de PI? Eu não sei se todas essas pessoas que estão aqui presentes têm consciência, já tiveram algum contato com essa terminologia, né? Onde mais há vitrines de PI, né? Se o NPI no mundo, né? Não no Brasil, mas se o NPI é inovador nisso, do que surgiu a ideia, as fases de implementação inicialmente pensada e como é que ficou agora, e depois eu trago a vitrine como é que ela está hoje, né? Eu mostro o layout, como efetuar requerimentos e onde buscar mais informações. E no finalzinho eu apresento, então, as próximas fases. Eu vou dando pinceladas das próximas fases durante a apresentação, mas eu me foco lá no final em detalhar um pouco mais elas. Então, uma introdução bem básica, né? Para quem nunca ouviu falar sobre o assunto, a vitrine de PI, né, do INPI, é uma vitrine eletrônica para os depositantes anunciarem seus ativos de propriedade industrial. Então, há depositantes vocês devem saber, de marcas, patentes, desenho industrial, diversos ativos, diferentes softwares, né, programas de computador, e o INPI percebeu que essas pessoas, esses depositantes, esses titulares, eles não têm aonde mostrar que eles têm interesse em divulgar. Hoje em dia o INPI tem uma base de patentes, né? Tem 220 mil pedidos para mais dentro da base, mas não é possível diferenciar aqueles que estão abertos para negociação daqueles que não estão. Então, e outro conteúdo que está nele é técnico, né? Assim, é só resumo, desenho técnico, etc. Não tem termos e documentos que sejam melhores compreensíveis para efetuar negócio. E é aí que entra a ideia da vitrine de PI. Essa é uma vitrine bem mais comercial mesmo, menos técnica nesse sentido, né? Que a pessoa possa acessar, ver o que está disponível no mercado, ver o que pode ser feito e então fazer negócios, né? Tentar aumentar o número de transferências e licenciamentos de propriedade industrial. O INPI não é inovador nisso, já existem outras vitrines de PI no mundo, né? Temos uma no Chile, nos Estados Unidos, Dinamarca, Coreia do Sul e Austrália. Foi as que a gente identificou até agora. Cada uma delas tem algumas características especiais, assim, por exemplo, a dos Estados Unidos é bastante voltada para tecnologias de combate ao Covid-19, por exemplo. A da Dinamarca ela é bem mais flexível, ela aceita documentos de todas as formas, qualquer tipo de arquivo, aceita vídeos, então ela é bem mais user-friendly, vamos dizer assim, mas permite a quem vai expor mais conteúdo e dar mais informação para quem está interessado. E a gente se baseou em algumas delas, criou a nossa primeira versão da vitrine de PI no Brasil e pretende agora avançar de acordo com o planejamento das fases. Inicialmente, a gente, até por uma restrição da nossa TI, a gente pensou em fases diferentes, né? Tipo, cada ano, mais ou menos um meio ano, a gente lançaria uma fase diferente da vitrine de PI com um ativo de propriedade industrial específico. Então, a gente começou com patente em outubro do ano passado, ia apresentar desenho industrial agora em outubro desse ano, programas de computador, etc. E a gente conseguiu dar um passo maior porque a gente fechou um acordo com o Parque Tecnológico da Paraíba. E eles desenvolveram bastante um sistema para a gente, um sistema bem mais flexível, mais fácil de trabalhar. Então, a gente conseguiu antecipar todos os ativos de propriedade industrial já para outubro desse ano. Então, saibam assim que a vitrine de PI que está lá em uso no INPI, nesse momento, tem algumas características que eu vou apresentar para vocês, mas daqui a um mês quase, né? Um pouquinho mais de um mês e 2 dias, a gente já vai ter uma nova vitrine de PI bastante remodelada e que aceita praticamente qualquer ativo de PI em tramitação no INPI. Então, quem tem marca e gostaria de licenciar, quem tem software, que software especificamente não tem, assim, a gente recebe só o título, então não é nem para fazer busca. Vai poder divulgar o seu software, vai poder divulgar as funcionalidades dos seus softwares, as telas do seu software lá na vitrine de PI. Além de desenho industrial e patente que já estava planejado para se manter, né, e começar em outubro. E o mais curioso, eu falei que eu já vou antecipando, é que já tem planejado para a fase 3,
aí em parceria com o Ministério da Economia, a expansão desse conceito. A gente tem percebido, né, que trabalhar só com os ativos, assim, fica uma visão bastante restrita da potencialidade dessa ferramenta. E a gente pretende fazer algo, expandir, né, como se fossem várias vitrines ao longo, uma do lado da outra, e fazer uma espécie de um shopping da inovação. Vou explicar um pouco melhor para vocês, mas para quem já está mais familiarizado com os termos, assim, seria um Sistema Nacional de Inovação online, digamos, alguma coisa assim. Colocar diversos atores, colocar gente que demanda inovação, gente que desenvolve inovação, os ativos de propriedade propriamente ditos, gente que dá suporte à inovação, seja suporte financeiro, seja com suporte regulatório, então para ajudar junto ao INPI, para ajudar junto à Anvisa, se for o caso. Então, tentar colocar dentro desse shopping center os mais diversos serviços e ativos, todos eles voltados para a inovação, inclusive para impulsionar ou catapultar, né, esses ativos que estão lá dentro. Porque só ter o ativo, ele não garante uma inovação, né? Não garante que essa inovação vai chegar no mercado. Agora, a gente acredita que tendo esse conjunto de atores lá dentro disponíveis e facilitando o contato e a comunicação entre eles, todos expondo seus produtos e ouvindo, né, as necessidades dos outros, a possibilidade de impulsionar isso em forma de inovação, né, que chegue no mercado é muito maior. Essa é um pouquinho da ideia do shopping de inovação que está vindo por aí no futuro. Então, falando agora do pé no chão, por enquanto, né? O que nós temos hoje? A gente tem só o módulo 1, que é o módulo de patentes, até o 1º de outubro, como eu falei. Então, quando a gente entra lá na carinha, a carinha que a gente enxerga é essa aqui. Você inicialmente não vai ver uma lista, mas essa aqui é a lista de hoje, tá? Então, hoje eu mesmo fui lá, fiz uma busca, são esses ativos que aparecem. E aí você consegue ver o número do pedido, o título, o status, data de publicação, a situação e os titulares. E caso você aperte aqui para olhar o ativo especificamente, né, nesse ícone, você então consegue ver o ativo e ter, inclusive, os contatos de quem está anunciando. No caso aqui, o contato é do depositante. Então, você pode entrar num pedido de patente qualquer, que atendeu os seus critérios de busca. Você vai ver se ele já é uma patente, se ele já está concedido ou não, qual é o prazo dessa patente, se aceita propostas ou não, como é que está a situação dele, quando que ele foi incluído, publicação e os titulares. E assim você pode entrar em contato com essa agência de inovação da Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, para ver o interesse em negociar esse ativo ou não. Essa é a carinha da vitrine de IPI hoje, lembrando que ela possivelmente vai ter algumas mudanças, algumas melhorias já a partir de 1º de outubro. Como é que eu faço requerimento hoje? Primeiro tem que ver se atende os requisitos do processo, isso é bem básico, né? Tem que ser um pedido regular no INPI, ele tem que estar publicado, a gente não publica no vitrine de IPI o pedido em si, né? A gente publica o anúncio dele. Tem que gerar uma guia uma GRU, né? Uma guia de recolhimento da União, gera no próprio sistema do INPI, como qualquer peticionamento, quem já fez um depósito de patente, de marca, vai achar bem familiar o sistema, ele é basicamente o mesmo. Paga uma taxa de avaliação que varia aí entre R$ 90 e R$ 36. R$ 90 é o valor cheio, R$ 36 para diversas pessoas que têm desconto, então microempreendedor individual, instituição de ciência e tecnologia, eu falei MEI, né? Mas ME também, empresa de pequeno porte também, então tem várias pessoas que conseguem pagar essa taxa praticamente simbólica aí, né? De R$ 36. Depois preenche o formulário. A única detalhe aqui é que tem que ter uma declaração que não há previamente assinado uma declaração de licença exclusiva. E o INPI, então, vai publicar a admissão ou não, né, desse processo na RPI. E se tiver exigência, é importante cumprir elas. Às vezes a gente pede algum documento, tem algum dado que está faltando, alguma questão de publicação, a gente faz exigência, dá tempo da pessoa sanar essa exigência antes de conceder. E é importante dizer, né, como eu estou reforçando durante a palestra, que isso aqui vai mudar drasticamente. Esse aqui sim vai mudar muito a partir de 1º de outubro.
A gente está fazendo um sistema todo novo de requerimento, ele todo acontece com a plataforma e não através dos sistemas do INPI, não vai ter publicação na RPI, por exemplo. Então, vai passar a ser possível fazer o requerimento num dia e naquele mesmo dia ter o pedido publicado. Então, isso é uma coisa que vai ser possível a partir do dia 10, é o que a gente pretende. Então, que todos os requerimentos feitos em um dia possam ser analisados e decididos, quiçá publicados naquele mesmo dia. Aqui é mais para buscar mais informação, né? Eu tenho 20 minutos para apresentar para vocês, não vou conseguir falar tudo o que eu queria, bem que eu queria passar horas aqui falando com vocês, mas quem tiver mais curiosidade e quiser buscar, entra no site do INPI ou com seu agente de propriedade industrial, entra aqui no menu sanduíche, temas estratégicos e INPI Negócios, vitrine de IPI. Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, toda essa apresentação que eu fiz está lá em detalhes, tá? E agora falando um pouquinho das próximas fases, aprofundar um pouquinho mais. Então, a partir de 1/10, está errado aqui, 1/10 de 2021, todos os ativos de propriedade industrial vão ser aceitos e vão poder ser publicados na plataforma Vitrine de IPI. Então, isso inclui marcas, desenho industrial, programas de computador e patentes, né, que continua. Desculpa, topografia de circuito integrado saiu. Não se achou necessário, as pessoas não quiseram, a divisão, né, que cuida de topografia não achou que valia a pena anunciar. E da fase 3 é aquele grande sistema de inovação online que eu comentei com vocês. A gente desejaria e gostaria de trazer os mais diversos atores, e acho que essa imagem aqui é emblemática, né, que compõem o Sistema Nacional de Inovação para dentro do vitrine de IPI, ou do shopping de inovação. Então, pessoas que fazem demanda de inovação vão poder cadastrar lá suas demandas, pessoas que prestam serviços ao inovador, né? Pessoas que fazem projetos de inovação, pessoas que oferecem produtos para a inovação, serviços de apoio financeiro, reembolsável ou não, então tentar incluir FINEP, FAPESP, seja qualquer outra instituição que fornece subsídio, e também órgãos de regulação, o próprio órgão mesmo, como também agentes privados e terceiro setor que contribuem com isso. Só para dar uma imagem, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu tive a chance de ir na China, numa das incubadoras tecnológicas deles, e em um dos andares onde eles estavam tinha um corredor, assim, onde tinha barraquinhas, estandes dos mais diversos atores federais, né? Mas tinham diversos atores ali de apoio à inovação. Então, tinha uma barraquinha lá do escritório chinês de patentes, tinha do nosso contraparte da Anvisa, tinha a contraparte do Inmetro, tinha uma contraparte da Fazenda Municipal, Estadual, Federal, tudo ficava nesse corredor. Então, olha que facilidade, né? Dentro de uma incubadora tecnológica, claro que era uma escala monstruosa, eram acho que 16 torres, num corredor de uma desses andares dessas torres, tinham todas essas pessoas ali dentro, prestando auxílio, né? Tirando informação, avaliando o projeto, já dando antecipadamente a solução para as pessoas assim que ela precisasse ligar, entrar numa fila, né? Uma atenção especial ali no caso de startups. E a gente trouxe um pouco essa referência física que a gente viu para dentro desse sistema de inovação, quiçá a gente consiga um preposto do INPI, um preposto da Anvisa, um preposto de outros agentes regulatórios que possam dar suporte à inovação enquanto ela está acontecendo. Mas ainda mais um ponto importante dessa ferramenta, a gente já está bolando formas dela ser minimamente inteligente, digamos, né? Então, conforme a pessoa vai perguntando e vai demonstrando aonde é que ela está, o que ela precisa, a ferramenta vai oferecendo serviços, até para ela ficar atenta. Então, enquanto ela está lá desenvolvendo um ativo de propriedade industrial, por exemplo, fazendo alguma transação relacionada com desenvolvimento, a própria ferramenta já avisa, né? Ó, não esquece que depois você vai ter que proteger junto ao INPI, então fale aqui com um agente de propriedade industrial ou entre em contato com o INPI, já tire suas dúvidas, perceba que você possivelmente vai ter esse ou aquele problema, mas claro que isso é uma coisa que a gente vai ter que ir com o tempo para desenvolver, mas faz parte do nosso projeto para a fase 3. Pessoal,
que eu tinha para apresentar era isso, espero que tenham gostado. Como o Mauro falou, isso faz parte do projeto do INPI Negócios, a gente pretende desenvolver bastante e tentar trazer, né, o INPI para uma visão bem mais empresarial. Eu não sei se as perguntas vão ser agora ou depois, mas não tem problema, eu fico à disposição aí até o fim da palestra para responder eventuais perguntas, serão muito bem-vindas. Críticas e sugestões também. Obrigado. Muito obrigada, Diego. A gente pode deixar as perguntas para o final, assim que a gente tiver as duas outras apresentações. Então, eu vou já, desde logo, passar a palavra para a professora Gessiane Porto, para tratar do Hub USP Inovação, lançado, se eu não me engano, em abril, está fresquinho, né? E trazer para a gente aí as novidades com relação à plataforma, assim como o Diego trouxe as atualizações do Vitrine NPI, informações até interessantes, que aquela questão da data era uma coisa que eu ia perguntar, porque marca estava tão longe, né? Eu acho que foi bom saber que a gente já vai ter essa ferramenta em breve. Professora Gessiane, a palavra está com a senhora. Paula, obrigada pelo convite, né, em nome da Associação Paulista de Propriedade Intelectual. É uma satisfação estar aqui, em especial para poder apresentar esse projeto novo. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa... vou compartilhar assim que o anfitrião me liberar, tá? Que a gente possa, então, poder, né, apresentar essa iniciativa. Vamos ver se já está agora liberado. Eu acho que ele ainda não me autorizou, né? Então, acho que agora foi. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Ainda não. Ainda não? Deixa eu tentar novamente. Agora sim. Ah, tá ótimo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um mix entre usar o PowerPoint e fazer a apresentação em tempo real, se a internet, né, não nos, não nos boicotar. Então, esse projeto é um projeto da Agência USP de Inovação, Hub USP de Inovação. Ele nasceu de uma demanda tanto do nosso público interno, de tentar achar as informações e tentar buscar dados sobre as iniciativas de empreendedorismo, quanto do nosso público externo, né, as empresas que muitas vezes reclamavam, mencionavam que era muito complicado conseguir entender uma universidade do tamanho da USP. Nós somos mais de 5.000 professores, então somos inúmeros campos, são mais de 40 centros, né, de ensino, então realmente a gente entende que é um pouquinho complicado, muitas portas, muitas possibilidades de contato. Então, o Hub, né, aqui tem um videozinho, se vocês quiserem assistir mais tarde, né, ele é uma plataforma que ele se propõe a reunir as iniciativas de inovação e de empreendedorismo. Tá? E que tipo de iniciativas são essas? Agora vamos lá, vamos torcer para funcionar. Né? Ok? Conseguiram ver agora a plataforma? Sim, a gente está vendo. Deixa eu tirar aqui as nossas imagens. Então, o Hub ele vai reunir tanto a parte das iniciativas, que nós já vamos verificar, que é uma parte mais institucional, okay? Todas as atividades relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação, e aí envolve laboratórios, infraestruturas, atividades um pouco mais avançadas para o desenvolvimento de novas tecnologias, focando tanto na pesquisa básica e aplicada em desenvolvimento tecnológico. Tá? O levantamento de competências, que é um mapeamento que nós estamos fazendo uma varredura com todos os professores, tanto os professores da ativa, professores de tempo parcial, inclusive os professores que são sêniores, né, os professores já aposentados, e alguns deles continuam envolvidos com pesquisa, e os pesquisadores de pós-doc. Isso dá uma comunidade de quase 6.600 pessoas, que nós estamos mapeando quais são as habilidades e as competências que eles possuem nas suas áreas de atuação, diferente das suas linhas de pesquisa, mas é como se nós estivéssemos fornecendo para o público externo uma
assim, eu gosto de usar uma analogia, é uma caixinha de ferramentas. O que o pessoal consegue, o que eles têm, né, possibilidades de resolver os problemas. A área de educação, onde nós vamos, então, fazer a gente realizou todo um trabalho de levantamento das disciplinas, e aí nós descobrimos que nós tínhamos mais de 100 disciplinas sobre inovação, empreendedorismo, propriedade intelectual, tá? As empresas DNA USP, que são as empresas que os nossos alunos, ex-alunos, pesquisadores, professores já aposentados, né, que eles criaram essas empresas durante os cursos ou ao término de seus respectivos cursos ou estágios de pós-doc, né, as patentes da universidade, né, e agora a última funcionalidade, que é o Jornada do Empreendedorismo, que foi lançado agora nos últimos dias, né? Então, nós podemos entrar, deixa eu voltar aqui, por exemplo, vocês podem fazer uma busca direta aqui, né, simples, eu quero saber sobre cosméticos, né? Então, o que tem de cosméticos na universidade? Aí ele vai fazer toda uma varredura e vai buscar o seguinte, olha, o que existe? Tem patentes sobre cosméticos? Tem professores fazendo projetos de pesquisa? Ou nós vamos encontrar trabalhos sendo desenvolvidos, né? Agora, é claro que aqui está demorando um pouquinho a fazer esse levantamento. Então, nós vamos aqui ter uma classificação. Então, olha, nós temos, com essa palavra-chave, nós vamos encontrar disciplinas que tratam sobre cosméticos, nós temos iniciativas, temos patentes, empresas DNA USP e competências. Aí nós podemos, com essa busca bem ampla, eu quero descobrir aqui quem são os professores, né, que estão trabalhando com essa área, ou quais são as empresas DNA que foram criadas e trabalham na área de cosméticos, né? Então, eu posso, a partir de uma busca bem ampla. Mas já tem uma coisa mais direcionada, eu quero trabalhar, eu quero entender a infraestrutura, eu estou buscando alguma infraestrutura que me auxilie no processo de desenvolvimento de uma nova tecnologia, ou mesmo se eu já sou uma empresa incubada, uma empresa que está no mercado, e eu quero buscar informações. Então, eu tenho estruturado toda a lista dos CEPIDs, e aí é bem simples, bem intuitivo, né? Tem as informações, caso alguém não lembre, puxa, mas o que é mesmo um CEPID? Ou o que é um centro de pesquisa em engenharia, né, recentemente lançado? Então, nós temos como buscar essas informações pelo tema, okay? Ou nós podemos buscar novamente por um assunto, né? Então, as Embrapis, né, as 5 Embrapis, e para cada uma dessas informações eu posso fazer o direcionamento para respectiva, né, tem uma ficha que vai fazer um resumo, né, que nós vamos então entender minimamente do que se trata, e sempre um link, né, um saiba mais, que vai direcionar para o site, no caso dessa Embrapi, mas poderia ser para o site de um dos INCTs, ou um dos NAPs, né? Então, é uma ferramenta que ela tem essa característica de ser assim, bastante simples, muito intuitiva. A ideia é tornar a universidade o mais aberta possível para a comunidade externa e torná-la o mais transparente para a comunidade interna. Aí, dando sequência, né, nós podemos aqui ver, por exemplo, a parte de competências, né? Então, vamos dizer que a nossa preocupação é já, sei lá, com nanotecnologia. Eu digitei errado, esqueci um acento, alguma coisa. Não tem problema, porque a programação foi feita justamente para conseguir ter esse entendimento. Então, aqui eu vou encontrar todos os docentes, né, que trabalham com nanotecnologia, e aí eu vou conseguir saber quais são, né, o tema central. Nós temos aqui as palavras-chave e, o mais importante, nós vamos ter uma descrição das competências. Então, aqui o professor Zuccolotto, ele é um especialista na área de nanomateriais teranósticos, trabalha com biosensores, né, nanosensores. Eu posso ter as informações sobre quais são os serviços tecnológicos que o grupo de pesquisa deste professor desenvolve. Então, tem
análise na área de nanomateriais, ou então determinação de potencial zeta, e os equipamentos, que é uma informação bastante importante para o público interno, porque muitas vezes eu quero fazer uma pesquisa e, puxa, mas será que eu preciso demandar a compra de um novo equipamento ou existe esse equipamento num outro laboratório? Quando é o laboratório da nossa unidade, fácil, a gente acaba sabendo, mas numa universidade, né, com 5.000 docentes, você tem uma quantidade imensa de laboratórios. Então, essa busca por equipamentos pode ser realmente buscar uma agulhazinha num palheiro. Então, isso vai ajudar tanto os pesquisadores quanto empresas que precisam fazer um serviço, que precisam contratar um desenvolvimento de P&D, ou mesmo, seguindo a lei de inovação, buscar a utilização da infraestrutura tecnológica. Vamos dizer, a funcionalidade seguinte é na área de educação, e aí as informações das disciplinas nós estruturamos disciplinas de inovação, de empreendedorismo, de PI e disciplinas de negócios não listadas nas faculdades específicas de negócio, ou seja, disciplinas de negócios que estão já relacionadas com atividades mais de PI/DI. Eu posso identificar por campus, né, por unidade, por nível, então eu quero saber, e esse nível, nesses níveis são assim, bem simples, olha, eu estou aqui, sou aluno, né, acabei de entrar na universidade e eu quero começar o meu processo de aprendizado. Eu já sou um aluno de doutorado e eu quero uma disciplina avançada na área de empreendedorismo. Então, você consegue, né, fazer uma seleção e também saber o período de oferecimento. Agora, nós vamos saber assim, olha, o que está sendo oferecido nestes, né, e no caso aqui já segundo semestre, então temos a disciplina aqui de empreendedorismo, inovação e PI, né, que é uma disciplina que está sendo ministrada no IB. Então, isso vai ajudar bastante o aluno a fazer o seu planejamento, né, ele vai conseguir entender melhor todo esse universo. Tá? Aí nós vamos ter as empresas DNA USP, depois eu vou até passar alguns indicadores, né, se o tempo nos permitir. Nós temos aqui, nas empresas DNA USP, nós separamos essas empresas por setor de atividade econômica, então, de acordo com a CNAE, né, o Código Nacional de Atividade Econômica, que essa empresa, ela abriu seu negócio, né, tirou seu CNPJ, nós vamos conseguir identificar essa empresa. Eu posso buscar por um tema, por um determinado assunto, também posso selecionar essa empresa pelos habitats de inovação, e aí não só as 4 incubadoras que a USP possui, mas também todos os outros habitats de inovação onde esses negócios estão instalados. Tá? E aquelas que foram direto para o mercado também. Tá? Aí, se eu quiser separar elas por porte, isso também é possível, então dá para fazer uma série de composições. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, eu quero conhecer as empresas aqui da Supera, né? Que é a incubadora de empresas de Ribeirão Preto. Então, eu vou ter toda a lista de empresas da Supera, eu consigo, né, buscar mais informações sobre essa empresa, né, vou ter dados, né, indicando o que ela faz, uma descrição bem objetiva, as tecnologias que ela utiliza, e posso também ir para o site da empresa, se eu quiser informações mais detalhadas. A ideia, no caso do DNA USP, é não apenas nós conseguirmos fazer um mapeamento de todas as empresas que surgiram da universidade, mas dar um reconhecimento. Então, essa marca, a empresa ela pode utilizar né, nos seus materiais promocionais, é claro que ela vai assinar um contrato de licenciamento e uso dessa marca, no sentido que nós vamos, então, reconhecer essas iniciativas. Para uma pequena empresa, esse reconhecimento é importante, porque não deixa de ser um cartão de visitas quando eles vão se apresentar. Então, nós temos também as patentes, né? A USP tem um conjunto bastante diversificado de patentes, dos quais nos orgulhamos bastante. Nós podemos selecionar pelos IPCs, né? Pelas classificações internacionais de patentes. Essas patentes podem ser selecionadas também pelo status, né? O que foi concedido, ou aquilo que ainda está para ser concedido. Então, eu posso fazer uma busca mais geral. Olha,
eu sou uma empresa, eu quero licenciar uma determinada tecnologia, eu posso fazer uma busca mais ampla, ou eu posso buscar, né, novamente por um determinado assunto, e aqui eu já vejo, olha, patentes já concedidas na área de cosméticos, então consigo, né, identificar quais são essas patentes e eu vou, né, temos aqui uma parceria, né, com a Clarivate, nós vamos cair direto na página onde tem um descritivo dessa patente, tem outras informações, então o interessado na patente pode, né, vamos assim dizer, conhecer em detalhes essas informações. Quem sabe a gente possa fazer um convênio agora com o Vitrine do INPI e já colocarmos também um link, né, para o Vitrine, seria muito interessante, né? Então, deixando o nosso colega aí do INPI já pensando a respeito dessas possibilidades, né? Mas seria algo muito importante para a gente. E, por fim, nós vamos ter, né, o Jornada do Empreendedorismo, essa funcionalidade, ela está em operação há pouquíssimos dias, ela foi lançada agora, na verdade, ela está em processo de divulgação, no mês de agosto, e a ideia era, para aqueles que querem empreender, ou seja, nós colocamos todas as informações do ecossistema de inovação da USP, né, tudo organizado por temas, mas para quem está chegando na universidade, ou mesmo para um aluno já fazendo pós-graduação, mas que teve a ideia, agora eu quero empreender, por onde eu começo? É sempre, né, são tantas oportunidades, tantas portas, então nós estruturamos em 5 etapas, né, desde o processo de aprendizagem, a parte de engajamento, a parte de incubação, busca do aprimoramento da tecnologia e, muito importante, busca do financiamento. Então, essas informações elas estão no Hub e aqui elas estão estruturadas de uma maneira, né, do passo a passo. Então, eu sou aluno de pós-graduação, tenho uma ideia, o que eu faço agora? Então, tenho aqui uma lista de disciplinas. Tá? Eu já tenho a ideia organizada, então eu quero colocar isso na prática, então vou buscar um espaço de coworking. A mesma coisa, eu encontrei aqui um espaço, eu vou ter o direcionamento, né, para o site, já com maiores informações. Então, a ideia é, eu mostro o caminho, e aí o aluno ou o pesquisador consegue já tomar suas decisões. Eu estou bem no começo de colocar minha ideia na prática, eu quero uma ajudinha até de uma empresa júnior. Então, tem a lista das empresas júnior. Então, é uma ideia mesmo de evolução, né? Então, já avançamos um pouco mais. Então, nós temos aqui, já estamos na etapa de incubação da ideia. Então, aqui nós vamos ter as 4 incubadoras e o Parque Tecnológico da USP, né? E outras incubadoras e parques tecnológicos que estão em funcionamento no país, porque a ideia, nesse caso, não é só mostrar a infraestrutura existente, mas toda a infraestrutura para aquele que vai empreender, porque nós temos alunos que vêm de outras cidades, que não são só das cidades onde nós temos as 4 incubadoras, né? Então, aí aqui, nesse caso, né, o futuro empreendedor, ele vai conseguir ter todas essas oportunidades. Então, se é uma pessoa lá de Bebedouro que está estudando em São Carlos, olha, mas eu quero voltar para a minha cidade, ele já vai descobrir que tem uma infraestrutura onde pode suportar o negócio dele lá em Bebedouro. Tá? Na parte de aprimoramento do negócio, ou seja, preciso desenvolver um MVP, fazer testes, desenvolver os produtos de forma mais profunda. Então, quais são as centrais multiusuários que eu posso utilizar? Quais são os CPIDs que estão disponíveis? Nesse caso, nós vamos conseguir identificar esses laboratórios todos eles já têm todo um trâmite de fazer a contratação e fazer P&D conjunto com entidades externas. E, por fim, a busca de financiamento, né, que é muito importante e está cada vez mais complicado. Então, temos as Embrapis, aqui nós colocamos as 5 Embrapis da USP e depois todas as demais Embrapis em funcionamento no país, né? As linhas de fomento, então, os projetos, como estamos em São Paulo, os projetos da FAPESP e também os projetos nacionais, o Catalisa, que é um programa novo do SEBRAE, aí os programas da FINEP, programas do CNPq, então a pessoa pode, né, olha, e vai abrindo, é um leque que vai se desdobrando e vai conhecendo cada vez mais, né? Entra já na página da FINEP e já vai ali buscando do que se trata, né?
eu já estou no estágio que eu quero buscar um investidor anjo. Então, aqui nós estamos cadastrando quais são os investidores anjos que estão interessados em trabalhar com startups. Pessoal que já está disposto a fazer um investimento um pouquinho maior, né, que é o do early stage. Então, os fundos de investimento para essa etapa, né, que não é nem investidor anjo, nem está preparado ainda para o venture. E depois todos os fundos de venture capital que estão em atuação no país. E com isso a gente consegue, né, pelo menos, dar um caminho, dar uma informação para os nossos empreendedores. Então, eu vou voltar agora para os nossos slides, e só para mostrar para vocês alguns números. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos 2.600 pesquisadores que já responderam lá o projeto no levantamento de competências. Isso dá 40% do contingente, né, de pesquisadores da USP, né? Então, as áreas que têm maior participação, por enquanto, são as ciências exatas e da terra, depois vem o pessoal das engenharias e ciências biológicas, mas nós temos uma diversidade bastante grande. E aí vocês podem ver que até o pessoal, né, professor sênior, não, professores que são que fazem parte do programa PARTE, que são os alunos de pós-doc contratados para docência, e a maioria são os professores, né, estatutários da USP, que compõem desses 2.600, 2.200 professores. No caso das empresas DNA USP, nós temos um universo já cadastrado de 2.022 empresas. Deixa eu tirar essa barrinha aqui que vai atrapalhar vocês. Dessas 2.022 empresas, nós vamos ter 7 unicórnios. Alguns desses unicórnios nós compartilhamos com outras universidades, porque os sócios vêm de 2 universidades diferentes. Mas tem aí o Nubank, o C6, o IDLife, o 99, Gympass, o iFood, Log. Já temos 4 empresas com ações negociadas em bolsas, que são a TOTS, a Duratex, a Balmer e a Cosan, né? Com base na RAIS de 2018, foram gerados quase 38.000 postos de trabalho, que é uma informação muito importante para uma universidade que ela sobrevive de impostos. Nós temos que dar esse retorno para a sociedade, então nós estamos também contribuindo com a geração de empregos, e o faturamento levantado até o presente momento é de mais de 16 bilhões. Aqui eu gostaria de destacar que nem todas as empresas divulgam essas informações. Então, tanto postos de trabalho quanto faturamento são informações que nós convidamos os empresários a divulgarem. Alguns acham que são informações muito sensíveis, então esse número está ainda bastante subavaliado, né? O que é algo bem positivo nesse caso. Só para vocês terem uma ideia dos setores de atuação, então a maior parte desses profissionais, dessas empresas, são de atividades profissionais técnicas e científicas, depois o setor de comércio e serviços, seguido do setor de educação, tá? E aqui eu sei que vai ficar muito difícil da gente conseguir enxergar, mas eu vou compartilhar depois com a organização do evento, os slides, e aí os interessados podem ter acesso a essas informações. Mas temos as informações do setor de atividade associado com a unidade dos alunos que fundaram essas empresas. Então, a Poli, a Exalc, a EASH, desculpe, a Poli e a Exalc, depois a ESC, não é a EASH, e a Faculdade de Medicina são aquelas unidades educacionais que mais geraram empresas, ok? No caso da Poli, muitas atividades profissionais, então muitas atividades tecnológicas oriundas dos seus ex-alunos, né? Dos seus egressos, na verdade, e muitas atividades de comércio. Então, aí nós conseguimos entender, né, assim, não só a formação profissional, mas a geração de emprego e renda oriunda a cada unidade educacional, né? Então, na parte de educação, são 113 disciplinas, sendo que 89 são disciplinas de pós-graduação. Aqui era o meu backup, caso a internet não me ajudasse, e esse é o Hub USP de Inovação. Aqui vocês têm os nossos contatos, tem o meu e-mail, o e-mail direto do Hub, o e-mail da USPIN.
Agradeço novamente a oportunidade de estarmos aqui presentes. Tem aqui o QR Code, se vocês quiserem conhecer todas as nossas mídias sociais, né? E espero que o Hub possa, né, ser realmente essa ponte, né, essa possibilidade de unir a universidade ao ambiente externo e entrosar mais, né, os alunos, os pesquisadores, funcionários, ou seja, a ideia é que no Hub você tem um único local onde a comunidade interna e externa à USP pode buscar as informações de empreendedorismo e inovação, e associado a isso nós queremos, né, nós temos a esperança de incentivarmos essa atividade empreendedora. Existem outros programas, né, que daí são mais, vamos assim dizer, mais efetivos, como o edital de empreendedorismo, bolsa de empreendedorismo dos estudantes, mas esses estudantes eles precisam ter um ponto focal para conseguir encontrar todos os dados que possam, então, auxiliá-los nessa trajetória, né? E no caso das grandes empresas, para que elas possam encontrar os pesquisadores, encontrar nossas patentes e buscar desenvolver projetos de P&D de médio e longo prazo. Então, Tânia, muito obrigada pela oportunidade e eu fico aberta a perguntas no final do evento. Muito obrigada, professora Gessiane. Eu vi que já tem algumas perguntas ali no nosso chat, mas vou deixar para o final. Eu agradeço pela exposição, realmente é muito interessante essa plataforma. Eu acho que iniciativas que sistematizam essas informações são muito úteis, porque às vezes a pessoa não sabe como chegar, por exemplo, no financiamento, e essa plataforma da USP compila, acho que basicamente tudo aquilo que um criador, um desenvolvedor precisa saber para trilhar esse caminho do empreendedorismo com os seus ativos intelectuais. Muito obrigada. Eu passo a palavra já para a doutora Cíntia Curso, para falar a respeito das iniciativas da Conexão F. Cíntia, fica com você. Vou compartilhar então, tá? Boa tarde a todos. Deixa eu só ver se eu estou com essa possibilidade de compartilhar. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Bom, então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à SPI pelo convite, né, dizer que é um prazer para a gente poder participar desse webinar, agradecer à doutora Tânia, ao doutor Daniel, agradecer também à doutora Kátia Ferreira, que fez a ponte entre nós, né? É um prazer a gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho aqui, da conexão entre da Fundepag, nesse seminário, depois de apresentações tão importantes, importantes para o ecossistema, quanto a do Dr. Diego e da professora Gessiane, que complementam o nosso trabalho aqui na Conexão F. Eu vou falar um pouquinho do que a gente faz da nossa proposta e como que a Conexão F, ela aproxima a pesquisa do mercado. Tá? Então, o foco dessa última palestra é realmente essa aproximação e quais as atitudes que a gente toma, quais as frentes que a gente lidera para que essa aproximação ocorra. Tá? Então, um pouquinho do nosso histórico aqui. Então, a Fundepag, ela existe desde 1978, ela foi criada inicialmente pelo governo do estado de São Paulo e a FEBRABAN, para realmente viabilizar projetos de pesquisa e inovação, tanto no agronegócio quanto no meio ambiente, né? Uma fundação que dava suporte a esses institutos. Com o passar do tempo, em 2016, a gente sentiu a necessidade de estabelecer dentro da Fundepag um núcleo de inovação tecnológica. Então, esse NIT ele nasceu realmente para atuar na capacitação, prospecção, valoração e garantia dos direitos e licenciamento de propriedade intelectual dos institutos com os quais a gente costuma trabalhar. E, mais recentemente, em 2019, houve essa necessidade de criar um braço olhando para o mercado. Então, a nossa parte institucional voltada para os institutos de pesquisa, ela estava bem sólida, e a gente sentiu essa necessidade de olhar para o mercado e fazer essa ponte entre o que se produzia nos institutos e o que o mercado estava realmente demandando. Tá? Então, surge a Conexão F com essa missão, né, de realmente
fazer a inovação acontecer. Nós nos autodenominamos de incubadora de conhecimento da Fundepag, então a gente tem essa capacidade de conectar conhecimento, competências e também propor tecnologias para entregas de soluções. Tá? Então, como que surgiu, em que contexto que surge a Conexão F? A Conexão F, ela aparece num contexto atual onde a gente percebe que existe muito conhecimento e muita informação e ela está dispersa, né? Existe um gap que todo mundo sabe entre setor produtivo, pesquisa e desenvolvimento. Se a gente fizer uma avaliação em todos esses bancos de dados de propriedade intelectual, a gente sabe que a patente está na universidade, está nos institutos de pesquisa, não está no setor produtivo. As empresas cada vez mais buscam fazer o Open Innovation, né? Eles ampliam a capacidade de ter novas tecnologias e também acabam ampliando o mercado com isso. Então, é uma coisa que não volta atrás, né? Essa Open Innovation veio realmente para ficar. E a gente também sentiu que as empresas, uma das dores das empresas, era realmente a necessidade de cumprimento de exigências regulatórias e ambientais. Então, que essa dor, né, o compliance, era uma dor muito pungente no mercado. Foi assim que a gente resolveu criar a Conexão F. Quais são as nossas principais áreas de atuação? Então, devido aos institutos com os quais nós trabalhamos, nossas áreas, elas são principalmente aquicultura, pesca extrativa, sustentabilidade e meio ambiente, alimentos, produção animal e vegetal. Deixa eu só ver se vocês conseguem ver o mouse aqui. Aqui que vocês conseguem ver, né? Geologia, produtos florestais. E o que a gente tende a fazer na Conexão F é sempre trazer essa vertente de tecnologia da informação, né, de TIC, para esses projetos para os quais nós somos apresentados. Então, a gente tenta ter um olhar e trazer algo como inteligência artificial, IoT, blockchain, para trazer esses projetos para um novo patamar. Tá? Então, como eu já falei inicialmente, as instituições com as quais a gente trabalha, principalmente Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e da Agricultura e Abastecimento. No meio ambiente, mais recentemente, houve a fusão dos 3 principais institutos. Então, a gente tem uma estreita relação agora com o chamado IPA, Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo, e na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, nós trabalhamos com o ITAL, com o Instituto Biológico, com o ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto de Zootecnia, Instituto de Pesca, Instituto de Economia Agrícola, Instituto Agronômico e a APTA Regional, que são 11 polos regionais distribuídos pelo Estado de São Paulo. Todos esses institutos, eles são regidos pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, também conhecida como APTA. Então, como que se divide a conexão, né? Nós temos 3 principais pilares de atuação. Então, nós temos o primeiro pilar, conexões com o ecossistema de inovação. Segundo, inovação e gestão tecnológica. E o terceiro, projetos. Eu vou dar uma pincelada de exemplos em cada um deles, para vocês terem uma ideia da nossa atuação, uma melhor compreensão da nossa atuação. Em conexões com o ecossistema, a gente trabalha desde programas de aceleração, nós temos bastante interação com startups, interação com novos parceiros para prospecção de novas competências, e a gente também leva esse acesso à infraestrutura de ponta e serviços especializados a esses parceiros que nos procuram. Tá? Um exemplo mais recente dessa vertente, Conexões com o Ecossistema, é um programa que está acontecendo no momento, começou em 2020, se chama TechStart Food Innovation, que é um programa realmente de aceleração de negócios e tecnologias no ramo de ingredientes, alimentos e bebidas. Então, ele foi uma parceria entre a Venture Hub, Food Ventures, Conexão F, e um grande diferencial desse programa é que a gente conta não somente com uma aceleração de negócio, mas a gente tem um parceiro tecnológico, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos, localizado em Campinas, que acelera tecnologicamente essas startups que se propuseram a entrar no programa. Só para dar uma ideia, né? Então, aqui,
como eu falei, parceiro tecnológico, tivemos 2 parceiros corporativos grandes, a Doller e a Nestlé, e em termos de parceiros institucionais, tivemos uma gama muito forte, o que deu muita força para o Techstart Food Innovation e muita mentoria para as startups. Então, todos esses daqui estão sendo, né, extremamente importantes para o desenvolvimento desse programa. Aqui só para mostrar um pouco como foi a aceleração, né? Então, no início, a gente teve mais de 100 inscrições de startups na fase de warm-up, que aconteceu em 2020. Eram mais de 4 países diferentes, durou 21 semanas, e 9 startups foram selecionadas. Dentre esse trabalho todo que foi realizado, a gente compilou aí mais de 80 horas de atividades, desculpa, gente, mais de 40 horas de mentoria e mais de 3.000 pessoas reunidas nesses meetups, falando sobre alimentos, bebidas e embalagens, que é o foco, né, desse Techstart Food Innovation. E aí você tem aqui, né, dentro dessas 9 startups aceleradas, você tem desde alimentos ricos da Amazônia, uma startup especializada em bioprocesso, exemplos de testes sensoriais à distância para empresas de food, embalagens feitas à base de mandioca, né, biodegradável. Então, tem uma infinidade de processos ligados a temas bem atuais de hoje em dia, que são dores também que existem no mercado. Então, uma outra iniciativa que a gente teve também recentemente, que aproxima, né, a pesquisa do mercado, foi esse lançamento da comunidade #Food. Estou colocando aqui para quem tiver interesse entrar. E, na verdade, é um fórum de conversa para pessoas que estão interessadas em trocar ideia, saber o que tem de inovação na área de alimentos, embalagens e bebidas, saber sobre eventos, tiverem dúvidas técnicas, se tiverem técnicos, a gente também abre fóruns desse sentido. E eu coloquei aqui o endereço, #food.com.br. A inscrição é gratuita, e aí você pode participar e estar em contato com a gente. Tá? Próximo, por favor. Então, esse próximo pilar que a gente tem, né? Esse segundo pilar é inovação e gestão tecnológica. Então, a quem cuida muito dessa parte é a Luciana, que trabalha com a gente lá na Conexão F. Nós podemos prover consultoria, inovação e propriedade intelectual, trabalhamos com transferência de tecnologia, implementação e gestão, e também um suporte para empresas que queiram utilizar incentivos fiscais como a Lei do Bem. Tá? Próximo, por favor. Então, para dar um exemplo, né, dessa vertente, o último acordo que foi consolidado foi um acordo de PDI entre essa startup BioInfood e o Itaú, com o nosso apoio da Conexão F, e essa startup agora ela está localizada dentro do Instituto de Tecnologia de Alimentos, e ela pode contar com esse apoio tecnológico para desenvolver produtos na área de fermentação. Tá? Próximo, por favor. Outra ferramenta que foi desenvolvida para a área de inovação e gestão tecnológica é esse software, que é um sistema próprio para a gestão da inovação. Ele se chama NITSys Web, foi desenvolvido pela Conexão, e ele permite, através de licenciamento, né, qualquer outro NIT ou qualquer outra empresa que queira fazer a gestão da inovação, mediante licenciamento, pode ter acesso a ele e nele guardar informações sobre patentes, marcas, datas de vencimentos, de pagamentos que precisam ser feitos. Você vai ter todo o controle da informação num único lugar e também gerenciamento de repasse de royalties para empresas. Enfim, você consegue localizar tudo num ambiente só para poder fazer essa gestão. Coloquei aqui também o link, quem tiver interesse, e também pode entrar em contato com a gente para a gente poder dar mais detalhes. Próximo, por favor. E aqui eu acho que é uma área que dá bastante ideia da amplitude do nosso trabalho no Conexão F, a área de projetos. Nessa área a gente consegue identificar as oportunidades,
a gente faz elaboração customizada do plano de negócio, fazemos a gestão do projeto, a gente tem uma vertente de aplicação de abordagem ágil para a resolução de problemas, e também a gente chega na fase mais final, que é a prospecção de leads, para trazer parceiros para esses projetos. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide algumas dessas iniciativas. Pode passar, por favor? Então, dentro dessa vertente de metodologias ágeis, né, para a resolução de problemas, a gente criou com base em design sprints que foram feitas. A gente começou a fazer presencial, veio a pandemia, a gente migrou para o online, a gente usa bastante a plataforma Miro, e fizemos esse design sprint com 4 institutos, com Itaú, IZ, Biológico e Pesca, e o resultado dessa metodologia é uma priorização de ações com base no que o mercado está pedindo. Então, vou passar rapidamente, só para dar uma ideia para vocês, próximo, por favor, como que a gente faz essa metodologia, né? Eu acho que é bastante interessante para a gente fazer o link com o que está acontecendo no mercado. Então, primeiro a gente começa de uma forma bastante estruturada, com um framework já desenvolvido, né? A gente faz uma avaliação interna do instituto e de qual é o principal cliente dele, então ele define para a gente qual seria o principal cliente dele. Depois a gente faz uma avaliação do ambiente externo, então a gente faz um brainstorming de tendências do segmento. A próxima fase a gente faz uma avaliação interna das competências, né? Qual que é o diferencial competitivo desse instituto frente a essas tendências de segmento? E a gente ajuda o Instituto a identificar a proposta de valor e, ao final, a gente sai com uma matriz de priorização, onde a gente consegue plotar o impacto do projeto versus a facilidade de implementação. Então, se a gente quiser ir do mais fácil e rápido e menos custoso para o mais elaborado, a gente tem um plano de ação a partir desses sprints. Para dar um exemplo do que saiu já de um desses, né, a gente tem alguns projetos. No próximo slide, a partir de uma... pode passar, por favor. A partir de um sprint com o Instituto de Tecnologia de Alimentos, a gente identificou que uma dor do cliente deles era realmente a experiência do usuário. Então, ele queria saber quais eram os ensaios, os serviços tecnológicos que o Itaú poderia prestar, mas ele não tinha essa facilidade. Então, a gente criou a plataforma LabF, que está alocada dentro da Conexão F, mas que aceita os serviços tecnológicos da maioria dessas instituições. Então, ela é multi-usuário, multi-instituições. A busca pode ser feita por filtro, por palavra-chave, e o bacana dessa plataforma, pode passar, por favor, é que a gente consegue ter não somente o nome do serviço tecnológico especializado, mas também, deixa eu só colocar, não consigo mexer. A gente também, então, por exemplo, aqui a gente tem migração específica de bisfenol A. Eu tenho esse ensaio, eu vou saber qual que é a legislação relacionada, porque a empresa ela tem a dor da legislação, eu vou saber qual que é a referência metodológica, caso o P&D da empresa queira saber como é que isso está feito, para ver se isso atende. Temos o contato e a gente também pode fazer o pedido de um orçamento desse serviço tecnológico para a instituição. Tá? Pode passar, por favor. Um outro sprint que a gente fez com a Fiesp também foi uma demanda para priorização de ações, só que aqui voltado para o consumo do pescado. Então, a gente fez 2 dias de sprint online com a Fiesp e tinham nesse sprint pessoas dos mais diversos ramos, né, ligados à cadeia do pescado. Então, tinha pessoas representando grandes hipermercados, uma pessoa que era representante de tendências, né, um expert em tendências de alimento, uma pessoa que é de uma startup muito importante na parte de inteligência artificial e TIC, uma pessoa voltada para a piscicultura e um representante do setor de restaurantes. Então, vocês veem o nosso grupo, ele nunca exclui pessoas do mercado, que é para a gente ter esse olhar voltado para o mercado. Nesses 2 dias de sprint, a gente olhou para quais eram os principais pontos relacionados ao problema,
quais eram as dores do consumidor final, determinamos as tendências mundiais do segmento, e essa matriz de priorização que foi resultante, ela vai ser base para um hackathon que a Fiesp vai organizar, provavelmente no final desse ano ou início do ano que vem, se a pandemia da Covid deixar. Né? Próximo, por favor. Esse daqui é mais uma inovação de produto que eu queria mostrar para vocês. Então, a conexão junto com o Instituto de Zootecnia e essa startup Protera sentiu essa demanda de mercado, né? Teve essa demanda de mercado identificada, que era a necessidade de um custo mais baixo para testes e de resultados rápidos e precisos, né, para testes diagnósticos. Então, tem duas áreas que foram realmente detectadas como uma demanda, que é a detecção dessa beta-caseína 1 no leite A2, o leite A2 é um leite hipoalergênico, e muitas vezes você não sabe se ele está contaminado ou não com a beta-caseína. E também um outro teste que para a gente é bastante óbvio, né, humanos, mas para a detecção de prenhez em bovinos, não existe um teste de detecção rápida. Então, esses dois produtos estão em desenvolvimento e vão gerar patentes também. Tá? Próximo, por favor. Esse também, na mesma linha, a demanda identificada, projetos realmente ligados ao meio ambiente e sustentabilidade. A gente sabe que hoje eles são impulsionadores do ESG, né? Environment, Social and Governance, esse índice que todo mundo vem falando hoje em dia, né? Então, a gente sabe que a empresa busca esses projetos. O que a gente fez nesse projeto Plantar? Ele nasceu no Instituto de Botânica, atual IPA. Nós juntamos a Cyprop, que é uma startup de tecnologia, e nós obtivemos as imagens de danos da poluição do ar em folhas de tabaco, né, que foi toda a parte desenvolvida pelo Instituto de Botânica, e essas imagens elas foram analisadas por inteligência artificial e, dessa forma, um algoritmo foi construído para poder fazer a análise do resultado final. Então, a gente juntou um experimento de bancada à inteligência artificial. Tá? E a gente, esse projeto ele foi recentemente proposto um edital socioambiental que houve há pouco tempo. Próximo, por favor. Esse também acho que esse já é o último projeto que eu tenho para falar, é um projeto de identificação da madeira, é uma parceria do Instituto Florestal, do IPT, com apoio da Conexão F. A demanda aqui era a necessidade realmente de compliance de empresas madeireiras, para conseguir fazer um reconhecimento de espécies da madeira, para combater, né, esse comércio clandestino de madeiras não permitidas, e também dar um apoio para a fiscalização em loco. Então, no mesmo raciocínio do projeto Plantar, a gente está treinando, né, com várias imagens digitais, fazendo machine learning, usando inteligência artificial e visão computacional, e uma câmera de baixo custo, para poder fazer esse sistema de reconhecimento automático e em loco para as espécies de madeira. Esse projeto já tem financiador e ele está em andamento, já está começando a ser elaborado. Já estamos juntando as imagens e está num andamento muito bom. Próximo, por favor. Então, olhando todos esses projetos e serviços tecnológicos para os quais a gente tem acesso, a gente também, enquanto Conexão, a gente tenta aplicar e buscar parceiros para os projetos, né? Então, o que a gente faz? A gente tem uma expertise técnico que permite a definição de um escopo e de uma estratégia bem customizada para fazer essa busca de leads, né, de parceiros. Nessa segunda etapa, a gente realmente faz a busca pelos leads, tem uma série de fluxo de e-mails que são escritos, a gente tem uma ferramenta que nos auxilia a fazer isso, recebemos uma lista de leads e a gente parte para uma abordagem comercial. Depois dessa abordagem comercial, a gente junta a parte técnica. Tá? Então, é mais ou menos essa sequência que segue. Pode passar, por favor. Então, em resumo, já estou bem no finalzinho,
Os diferenciais nossos, eu acredito que seja bastante esse apoio estratégico para a PI, jurídico, administrativo, fiscal e tecnologia da informação. Isso vem desse background que a gente teve de 40 anos de atividade da Fundepar, gerenciando projetos de grande monta, né? E todas essas nossas parcerias e conexões com os institutos de pesquisa, mais de 1.000 pesquisadores, 80 laboratórios para experimentação e ensaios, a gente consegue ter esse diferencial e fazer essa conexão aí, entre pesquisa e mercado. Próximo, por favor. Só para agradecer aqui nossa equipe, né? Obviamente isso tudo não se faz sozinho, a gente tem uma equipe muito forte. Eu sou líder de PDI na Conexão, temos a Luciana, que é líder de inovação, o Denis, que é líder de novos negócios. Próximo, por favor. O Ayrton Vialta, ele é um ex-Itaú, ele está conosco, também é especialista de PDI. Temos a Laís como administrativa e a Priscila Mayumi como especialista de comunicação. Próximo, por favor. Então, gostaria de agradecer, em nome da Conexão, do nosso presidente Antônio Alves Duarte. O escritório da Conexão ele fica em Campinas, a Fundepar sede fica em São Paulo, aqui na Água Branca. Convido a todos a nos visitar quando essa fase aí de pandemia amenizar, né? Mas, novamente, agradeço a participação, deixo o meu contato com a SPI e fico às ordens para dúvidas e questões. Obrigada. Muito obrigada, Cíntia. Agradecemos aí pela exposição a respeito dos projetos da Conexão F, ainda numa área muito importante para o nosso país, né, que é o agronegócio e o meio ambiente. Eu vi aqui que já a gente tinha algumas perguntas que acabaram sendo respondidas no próprio chat, mas só para passar rapidamente. A Natália perguntou se a ferramenta da USP seria só para os alunos. A professora Gessiane esclareceu que é aberta para todos. Não sei se ela quer acrescentar alguma coisa a respeito disso. Sim, no caso, quando a Natália pergunta da ferramenta, é a utilização do Hub. Então, o Hub ele pode ser utilizado por qualquer pessoa da sociedade, né? E tem uma parte lá de contatos, havendo alguma demanda que não esteja ali coberta, a gente faz uma resposta específica para a pessoa, né? A próxima funcionalidade que vai ser disponibilizada vai ser o Conexão USP, onde as empresas vão poder explicitar, né, ou detalhar uma demanda mais complexa, e a gente faz essa busca interna entre os nossos laboratórios e grupos de pesquisa. O Luiz Marinello, que ele é o coordenador do Núcleo de Acesso à Biodiversidade e Inovação da Diretoria Cultural aqui da USP, ele também faz uma pergunta para a professora Gessiane. Ele diz: tanto a Lei de Inovação Federal como o Decreto Estadual buscam estimular a utilização da infraestrutura laboratorial das universidades pelo setor privado, no tempo ocioso. Esta é uma prática que poderia revolucionar o setor produtivo e tornar real a inovação aberta. A senhora sabe informar se essa prática já ocorre na USP? Eu vi que houve uma resposta, mas se puder expor para todos. Sim. No caso, há uma resolução específica que dá autonomia para cada uma das faculdades definir como vai ser utilizado esse espaço ocioso dos laboratórios. Na verdade, é o tempo ocioso. Então, cada unidade já tem essa autonomia para definir os seus procedimentos. E, além disso, via a central multiusuários, os interessados podem fazer a contratação de serviços técnicos ou de projetos de P&D de uma forma bem mais ágil do que, vamos dizer assim, do que ocorre de forma convencional. Agora, é muito mais uma decisão interna, né? A gente tentou, vamos assim dizer, dar a decisão a cada unidade, porque cada uma delas é que sabe exatamente o quanto ou quando há essa disponibilidade, né? No final de semana, à noite, feriados. Às vezes, um determinado equipamento, ele não é utilizado sempre devido ao seu grau de sofisticação, então as unidades já podem fazer vamos assim dizer, essa operacionalização. Muito obrigada. Tem uma pergunta agora que foi direcionada para o Diego a respeito da vitrine de PI. A
Alice, né, perguntou se a vitrine de PI é uma ferramenta que poderá ser utilizada por procuradores para preenchimento do requerimento. Eu cheguei a responder ali, né? Atualmente, sim. Atualmente, o próprio procurador pode preencher, né, e cadastrar as informações em nome do depositante. Quando entrar a fase 2, a nossa ideia é simplificar bastante o processo, assim. Então, a gente nem vai cobrar algumas documentações de procuração e coisa assim. Então, a ideia é que o próprio depositante faça e preencha as suas informações, tá? Caso um procurador queira preencher, né, ou tenha autorização para preencher em nome do depositante, aí preenche ou faz um cadastro em nome do próprio usuário e preenche. Ela é para ser uma ferramenta bem mais dinâmica, com bem menos, assim, burocracia envolvida, né? Então, a ideia é que o próprio depositante preenche. Deixa eu fazer 2 comentários, aproveitar, dar parabéns para o Hub USP, foi impressionante a apresentação e impressionante a ferramenta, muito bacana. Eu ia dizer que quando a gente for grande a gente quer chegar lá, enquanto vitrine de PI, porque a ferramenta é muito bacana, e eu ia dizer que a vitrine de PI gostaria de ser isso, só que num universo maior, mas a USP é tão grande que eu não sei se a gente vai chegar lá. Mas tá, vocês estão de parabéns pela apresentação. E dizer para a Cíntia também, parabéns. Muito interessante o desenho, né? A forma de captar clientes e de ver a inovação do ponto de vista do cliente. E espero que você, no Vitrine de PI 3, né, quando a gente tiver acesso aos hubs e as pessoas puderem se cadastrar os serviços, espero ter o serviço de vocês cadastrado lá, um link para a página de vocês, para a gente poder divulgar o trabalho de vocês. Fica aqui, muito obrigado às 2 professoras. Eu gostaria de... eu tenho alguns dados interessantes aqui, antes da gente finalizar, que eu queria colocar, que eu acho que agrega aqui nesse nosso debate sobre essas ferramentas. Segundo dados da plataforma 100 Open Startups, entre maio de 2020 e junho desse ano, ou seja, no período da pandemia, o número de parcerias entre empresas tradicionais e startups praticamente dobrou. Em reais, houve um aumento de 175%. O valor dos contratos, eles subiram de 800 milhões para 2,2 bilhões de reais. Isso no período da pandemia. A gente sabe que as empresas começaram a buscar por inovação, mas esses números mostram que as empresas elas estão em busca de inovação fora dos seus programas de P&D internos, reforçando a importância dessas ferramentas como essas que a gente discutiu hoje. Aí eu queria ouvir de cada um, né, de vocês, se vocês acham que tem essa, na visão de cada instituição, se existe essa perspectiva realmente de aumento do uso da plataforma, vocês têm alguma projeção nesse sentido? Deixa eu fazer um comentário, Tânia, aqui para dar um aquecimento aqui para as outras pessoas elaborarem. É muito interessante esse dado que você compartilhou aqui conosco. Todos nós aqui já ouvimos, em alguma medida, que a gente tem um desafio, que ele é um desafio, de um modo geral, da economia brasileira, de aumentar a produtividade, né? Aumentar a produtividade, entre outras coisas, significa a gente conseguir produzir mais resultados com o que a gente tem. A gente tem um sistema de inovação, a gente tem um sistema de propriedade intelectual, não é isso? A gente tem um sistema produtivo que precisa se conectar mais e melhor e produzir mais resultados com eles, que significam inovação, produtos e processos novos e melhores e mais competitivos. Todas essas ferramentas, elas vão nessa direção. Então, a gente seguramente está indo nessa direção aí de que a gente precisa desses meios para produzir mais, né? É muito interessante. Eu também fiquei bastante impressionado com a apresentação da Cíntia. Confesso que eu conhecia pouco esse sistema, sistema robusto, e a USP, que é, né, na verdade, extremamente importante há muito tempo para o sistema de produção e inovação, ela se torna mais acessível. Isso só pode ter expectativa de aumentar a escala das atividades. Enfim, muito bom esse comentário. Essas coisas todas vão funcionar se a gente conseguir associar mais produtividade. No caso, né, Diego, da nossa vitrine, mais produtividade significa mais negócios
envolvendo direitos de propriedade industrial que são de responsabilidade aí do NPI, né? Professora Gistiane pediu a palavra. Na verdade, eu gostaria de fazer 2 comentários para os colegas, né? Que eu acho que seria muito... Primeiro, que foi muito boa essa oportunidade da gente conhecer mais profundamente a vitrine. Eu conhecia só muito rapidamente, né, pelo SciBias, e o Conexão realmente foi uma surpresa muito boa, porque há uma série ali de ferramentas que podem ajudar demais a todo o ecossistema. Então, eu acho que a gente, né, como todos estão super interessados, né, eu vejo isso, todas as 3 instituições em se conectar. Acho que nós poderíamos, graças a esse evento aqui da associação, passarmos a ter uma atitude, né, de não só cada um fazer o seu projeto, mas ver como que a gente pode conectar no projeto do outro e dar esses canais de visibilidade e de mostrar, olha... tem essa possibilidade, então, está vendo patentes, tem a vitrine, está vendo desenvolvimento, olha quantas ferramentas interessantes, essas possibilidades, até notei o NITSIS e várias outras ferramentas que o Conexão permite. Eu acho que a gente pode, né, começar a ter essa atividade não só de compartilhar informações, mas de compartilhar as atividades em si, que eu acho que vai tornar muito mais denso, muito mais rico o nosso ecossistema de inovação, né? E pegando o gancho da sua, né, da sua, vamos assim dizer, fala sobre o sistema e as empresas de plataforma, eu acho que nós temos uma oportunidade bem interessante para uma série de negócios, né? Então, nós verificamos que há uma série de atividades que podem ser feitas de forma remota, de forma diferenciada, e várias startups elas começam a ver de maneira muito diferente o uso dessa tecnologia. Então, é sim uma tendência, acho que a gente tem aí muito para explorar, não só por um novo contexto, mas por possibilidades de criação de negócios bem disruptivos. Então, acho que nós temos aí que, vamos dizer, começar a pensar bem fora da caixinha, porque a tecnologia está aí, a gente precisa usá-la de maneira mais criativa. Cíntia, você quer fazer alguma consideração final? Não, novamente, né, gostaria de agradecer aí os comentários sobre a Conexão F, me disponibilizo, nós estamos de portas abertas, realmente eu acho que é assim que funciona, né, a gente unir esses esforços, trabalhar com parcerias, não é por isso mesmo que o nosso nome é Conexão, né, a gente quer trabalhar com as parcerias e fazer realmente com que essa inovação saia da universidade e vá para o mercado. E parabenizar o Hub da USP e a Vitrine também, com certeza são ferramentas que a gente vai usar no nosso dia a dia. O Hub está completíssimo, não tem como não usar, né? E eu acho que a gente tem muita complementaridade e, assim, extremamente abertos para conversarmos e seguirmos aí em alguma parceria, em algo em conjunto. Obrigada. Muito obrigada. Diego, você quer fazer alguma consideração final? Não, acho que eu dei os parabéns antes, né? Fiz minhas considerações, só assim, sobre as parcerias. O INPI é um órgão bastante aberto à parceria, isso é uma coisa bem nossa cara, vamos dizer assim. A gente está sempre disposto, sempre ajuda e sempre está aí para contribuir. O Mauro é a personalidade disso dentro da Associação Paulista, mas agora falando um pouco mais institucionalmente, o Felipe, que é o nosso coordenador geral de disseminação para inovação, ele é um cara bastante ativo, tenta estar sempre junto e bem aberto a parcerias. Então eu vou passar o contato, já que as professoras mostraram interesse, vou tomar a liberdade de passar o contato de vocês para eles. Possivelmente ele vai entrar em contato, sim, até porque ele não pôde estar aqui hoje, estava em outra reunião, infelizmente, mas ele sempre tem interesse nessa troca de informação e troca de parcerias e de que forma que a gente pode aprender e trabalhar, né, em conjunto. É impossível um órgão, seja USP, seja INPI, tomar conta de tudo. Como a Cíntia mesmo falou, a gente tem que trabalhar em parcerias, cada um com a sua expertise,
mas de modo a contribuir cada vez mais para esse sistema, né, para que as inovações aconteçam cada vez mais. Bom, eu agradeço a participação de todos, em especial os nossos palestrantes, que trouxeram informações muito importantes, e aí já gerou conexões, de fato, né, Cíntia, entre todos. Agradeço mais uma vez o nosso querido Mauro Catarino pelo apoio, por ter trabalhado em conjunto aqui na idealização desse evento. Eu gostaria de verificar se nosso presidente gostaria de fazer alguma consideração final. Não, Tânia, somente dar os parabéns a todos os palestrantes, realmente trouxeram informações aí muito interessantes e acho que benéficas a todos que buscam inovação, enfim, os profissionais aqui que têm clientes que buscam ferramentas para poder inovar cada vez mais, né? Então, realmente, parabéns a todos pelo excelente evento que nos proporcionaram hoje. Muito obrigada e convido todos a acompanhar as redes sociais da ASP. Nós estamos iniciando uma nova gestão, vários eventos estão por vir, e associem-se também, se tiverem interesse, tem informação no nosso site. Agradeço e espero vê-los novamente no próximo evento. Boa tarde a todos.